Saudar então cada um dos que aqui estão, os amigos, conhecidos, outros tantos quantos nos acompanham em casa, em seus lares. Saudar também o Padre Adriano Peço, o nosso irmão. Que bom estarmos aqui mais uma vez. E certamente vocês, mais de uma noite, uma semana, que é muito especial. Sim, sempre é bom que se diga, é especial fazermos a experiência de entrarmos na igreja e na igreja estarmos. A igreja é templo de Deus, é lugar sagrado, lugar do encontro com aquele que, como certamente ao longo desta semana temos estudado, refletido e cantado, é capaz de transformar corações, mudar histórias, é capaz, portanto, de nos encher de vida. E mais uma vez reunidos, portanto, nesta igreja, nessa casa de oração, como não poderia ser diferente, nosso Senhor, nosso Deus fala ao nosso ao longo deste cerco de Jericó, que é, como estava dizendo, aquela ocasião bem peculiar e bem específica, capaz de transformar e possibilitar mudanças tantas e boas no coração de tantos quantos se abrem à graça de Deus que é derramado. É bom não esquecermos isso. Deus sempre e de forma muito generosa deseja derramar, nos dar gratuitamente a sua graça, as suas bênçãos. E quando é que elas não chegam no nosso coração? Quando é que elas não nos atravessam ou nós não as sentimos? É quando Deus, porventura, quando alguns pensam, está com raiva da gente, está cismado, ou por alguma razão dessa natureza. Não! Não sentimos Deus, não experimentamos, ou muitas vezes não sentimos a sua graça em nosso meio por conta de nós mesmos. E muitas vezes, na frieza ou na dureza do nosso coração, na frieza dos esquemas e das lógicas tantas do mundo e nossas, vamos nos afastando daquele que nunca se afasta da gente, que sempre dá o primeiro passo em nossa direção e sempre também nos fala, como nos fala hoje, por meio desta missa, desta Eucaristia. E se nós prestamos bem atenção nas leituras que foram proclamadas, penso que Deus está nos dando dicas sobre construção. Talvez alguém diga, Padre, construção não é ruim. Possa ser, quem sabe, que um outro irmão que se encontra aqui na igreja seja da área civil, seja arquiteto ou engenheiro, e talvez vai entender, quem sabe, mais ainda disso que nosso Senhor hoje quer fazer chegar ao nosso coração. Mas eu penso que mesmo quem não é formado nesta área, todos nós, portanto, entendemos um pouco de construção. Porque não somos nós, o poeta vai dizer, que construímos a nossa própria vida. Não somos nós, os atores, ou numa palavra muito da moda, os protagonistas da história que escrevemos, das construções que realizamos. Não somos nós que construímos o lar, a família, a casa, a nossa vocação, a nossa história. Sim, de certo modo sim, nós somos construtores. Pois bem, se assim é, e creio que de fato seja, escute o que nosso Senhor quer nos dizer. Nós temos escutado desde a semana passada, sempre na primeira leitura, ao longo da semana, trechos extraídos ali dos primeiros livros da Bíblia, que nos respondem aquelas questões que, vez ou outra, nós já nos fizemos na vida. Como tudo se deu? Como tudo foi construído? Como é que Deus se resolve e cria o seu
E é tão bom saber que Deus nos responde, talvez não no nosso tempo, mas no tempo. É tão bom saber que Deus escuta as nossas inquietações, muitas vezes as nossas dúvidas, e se a Ele de fato nos entregarmos, Ele vai nos respondendo no tempo dele e nos encorajando mais nesta tarefa que somente eu e você, como Deus, é que poderíamos fazer. A de construtores da nossa vida, da nossa história, da nosso lar, da nossa casa. E no fragmento de hoje, do livro de Gênesis, precisamente do 11º capítulo, do primeiro livro, portanto, da Bíblia, nós escutamos aquele relato clássico, que certamente já vimos no filme, ou em desenho animado, ou naquelas Bíblias infantis, que muitas vezes adquirimos para as crianças da nossa casa, do nosso lar, que convivem conosco. A história do povo que resolveu construir uma grande torre, a Torre de Babel. Olha a construção aparecendo aqui. E de forma muito inteligente, começaram inclusive a utilizarem tijolos, começaram a utilizar elementos oriundos sim da natureza, produzidos pela arte e pela capacidade humana, para edificar, para construir aquele grande empreendimento com um desejo que era de chegar às alturas, de chegar ao céu, de chegar a Deus. Que coisa boa! Que ideia bonita poderíamos de início concluir. Porque é belo, ou é bela toda a ideia, toda a proposta, quando se busca efetivar, de certo modo, até com o intuito de chegar mais perto de Deus, de se aproximar mais perto do céu. Mas se nós olharmos bem, Deus terminou dispersando todo aquele povo. E aquela boa ideia de início sonhada, aquela ideia de início desejada, foi por água abaixo. Qual a lição que Deus quer nos dar, meus irmãos? Guarde bem isso no seu coração. Se você guardar isso no coração hoje, ao sair desta missa, ou janela, mas quando chegar em casa, colocar a cabeça sobre o travesseiro na hora de dormir, e se você pensar sobre as construções tantas que você realiza em sua vida, a partir dessa palavra, quem sabe você pode reorientar a forma como tem construído os projetos e buscado a realização de sonhos tantos que você, como eu, como todos nós buscamos para a nossa vida. O que é que eu devo guardar no coração, Padre? O seguinte: todo projeto, todo sonho, até mesmo toda construção, se não for edificada ao lado de Deus, tendo Jesus, como nós cantávamos hoje antes de começar a missa, como centro, como fundamento para construirmos a casa, o lar, nossa história, nossa vida, se não for Jesus o início de tudo, em algum momento correremos o risco de vermos arruinados nossos sonhos, nossos projetos, a nossa edificação. Nós podemos até estar movidos por muitas boas intenções, mas ainda é muito pouco para que um projeto, para que uma edificação, para que algo cresça de fato, se só for motivado pela bondade do meu coração e não com a força ou a presença de Deus, que foi, que é e sempre deverá ser a base para edificarmos os nossos sonhos, os nossos planos e projetos. Por isso faz sentido aquilo que nós cantávamos no salmo também desta missa.
que dizia: o Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Escuta o que eu vou dizer, viu? Mas a gente precisa dizer a verdade. Não se iluda. Não se engane. Se o seu, eu também, os nossos projetos, se os nossos sonhos, como já tinha dito, por mais velhos, bonitos que forem, por mais força, dedicação, tempo, coração, suor que nós investamos neles, forem projetos que Jesus não esteja no centro, vai desabar, vai arruinar, vai cair. Não é que Deus tenha prazer, não teve e não tem, nunca terá, de desfazer os nossos sonhos, de nos ver chorando, aperreados ou frustrados, claro que não. O prazer de Deus mesmo é outro, é de que sejamos felizes, é de que sim, nos realizemos nos projetos e nas construções que nos propomos a realizar. Por isso que é belo, é muito bonito quando alguém diz: vou construir a minha casa tendo Jesus como fundamento. Isso é o certo, é o correto. Vai ser Jesus, é Ele, aquele que vai caminhar comigo, que vai me ajudar inclusive a edificar a minha casa, o meu lar, o meu sonho, belíssimo. E sempre deve ser Ele. Quem faz isso na vida? Poderíamos perguntar. Certamente todos nós. E devemos fazer sempre mais. Quem é que faz com que Jesus seja o ciclo de sua vida, aquele que é verdadeiramente um cristão? E quem é um cristão? Alguém pode dizer: aquele que foi batizado. De certo modo, sim. Aprendemos na igreja que nos tornamos cristãos, filhos de Deus, corpo de Cristo. Entramos nessa igreja, participamos desta mesma bonita família que é dos cristãos, aquele que é inserido pelo batismo no mistério de Cristo, de sua Páscoa, de sua vida, morte e ressurreição. Mas é preciso mais. Quem é cristão de verdade? Quem faz de Cristo o fundamento de suas construções? Aquele que vive o cristianismo verdadeiro. Claro. E existem cristianismos falsos, sim. E está cheio de gente, inclusive nesse mundo, que se diz: sou cristão. Qual é a sua religião? Eu sou cristão. Aí até perguntamos: e qual é a sua igreja? Não tenho igreja. Não, você não é católico. Não. Eu sou cristão. Escuto o Evangelho e sigo Jesus. Bonito, né, Padre? É. Mas uma fé ainda não completa. Uma fé, sim, na verdade, precisa ser dita. Não firme, não construída tendo Cristo, nosso Senhor, como fundamento. E alguns ainda abrem a boca para dizer: não, Cristo não fundou a igreja. Deixa de ignorância. Sim, Cristo sonhou, Deus quis, realizou e fundou a igreja para que você dela encontrássemos a força necessária para construirmos bem os edifícios que Deus pede para que nós construamos. Aqueles da primeira leitura de hoje, movidos também pelo desejo da fama, de serem visibilizados, de se destacarem na sociedade da época, se enganaram. Olha o que está por trás, a motivação da construção: o desejo de aparecer, uma tentação que, se nós formos sinceros, todos nós corremos o risco de passar por ela. Voltemos à história dos cristãos.
cristão, mas não é cristão de verdade. Paradigma com a questão bíblica. E cuidado para você não ser um cristão pela metade, se é que existe um cristão pela metade. Tenhamos cuidados para não vivermos o cristianismo como muita gente hoje aí está vivendo, outros até abrindo igreja, mas é um cristianismo que foge do verdadeiro espírito cristão. E quem nos diz não é o Papa, por quem devemos rezar por ele, que está fragilizado em sua saúde. E quem nos diz o critério para saber se é cristão de verdade ou não é o Padre de Jacques, não é o Padre Paulo, nem o Cristo. É o próprio Jesus. Sabe qual é o cristianismo de verdade? E sabe se você e eu somos cristãos de verdade? Se formos capazes de abraçarmos a cruz. De outra forma, sem cruz não existe cristianismo. Isso nos provoca. Isso nos faz muitas vezes até ficarmos inquietos. Meu Deus, mas será que Jesus quer que eu viva sofrendo? Será que a minha vida vai ter que ser carregada com isso o resto da vida? Talvez sim. Existem cruzes que Deus nos dá para carregar. Existem cruzes que é você que vai atrás. Fui atrás. Está seguindo o peso da cruz, oferta a Jesus e pede a graça para continuar caminhando. Tem que ter cruz, meus irmãos. Igreja sem cruz não é igreja verdadeira. Cristão que se diz cristão, mas quem sem querer abraçar a cruz não é cristão de verdade, porque hoje escutado no Evangelho de Jesus dizendo: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Talvez a sua cruz ou a minha cruz hoje seja justamente a renúncia. Ser capaz de dizer: eu poderia construir a minha vida desse jeito, poderia construir a minha história por esse outro lado, poderia ser isso, eu poderia fazer isso dessa ou daquela forma, pensando somente em mim. Mas se é Cristo, quando a gente canta de construirmos a nossa vida, vamos enunciar muitas vezes os nossos erros e pensarmos com Cristo. É como Cristo é. E talvez isso seja uma grande coisa. E cruzes outras, tantas diversas, que o Padre não vai numerá-las aqui, que nós já temos, ou que haverão de chegar, e que nós não podemos fugir. Peçamos a Deus a graça, portanto, desta missa, e não fugirmos da cruz. De verdadeiramente fazermos um caminho bonito, de seguimento à sua palavra, à sua pessoa. Afinal, é Ele a nossa esperança, como ao longo deste ano, no ano jubilar, temos celebrado só Jesus. E quem tem esperança vive diferente. Quem tem Jesus, sim, consegue carregar as cruzes. Quem tem Jesus, sim, consegue construir, realizar as bonitas e mais melhores construções de sua vida. E não estamos falando de construções materiais físicas. Não estamos falando de casa, de prédio, de apartamento, sei lá do que for, não. Estamos falando de corações, de vidas, de histórias, de vocações, de família, de homens e mulheres. E se de fato seguirem a Cristo, construirão a sua vida, o seu lar, a sua história, o seu ano, os seus dias mais bonitos, mais velhos, ao ponto de que outros tantos quantos veem, olhando para a gente, vão concluir que sim, vale a pena ser cristão de verdade, vale a pena se entregar a Cristo e fazer dele o nosso primeiro arquiteto,
construtor. Porque será em vão toda força, todo tempo, toda dedicação, toda construção que nós nos empenharmos a fazer, se a cruz de Cristo não estiver fincada no nosso coração, no término da nossa história e da nossa existência. Que Deus então nos ajude e que nos dê a sua graça, hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.